te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. É a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículos de 14 a 22. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja, por esta escola bíblica dominical, sobre, Senhor, a qual nós pedimos agora, meu Deus, a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos toda voz contrária, repreendemos toda influência estranha, repreendemos toda presença que não pertence ao Senhor, e repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que não vem de ti. Que apenas, ó Deus, a tua palavra seja ministrada. Que apenas o teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade para falar, para trabalhar, para agir, para operar no poder do nome de Jesus. E que nós possamos estar aqui, Senhor, atentos, com o entendimento aberto pelo teu Espírito, para compreender e aprender um pouco mais a respeito de ti, a respeito da tua palavra e a respeito da tua vontade. Nós, assim, oramos, Pai, e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu e minha esposa fizemos uma viagem de férias. Nossos filhos já estão grandes, crescidos, adultos. E pela primeira vez em muitos anos, nós viajamos sozinhos. E aí aproveitamos para passar uns dias na praia, Porto de Galinhas, e aproveitamos um dia para fazer uma tour, lá para o Recife e Olinda, que eu não conhecia ainda a cidade de Recife, nem Olinda. E aí, lá em Recife, eu fiz questão de conhecer, e tinha sempre vontade de conhecer, a primeira sinagoga judaica das Américas. Os judeus foram lá para Recife, fundaram aquela sinagoga, ficaram lá alguns anos, e depois saíram de lá e foram embora para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles fundaram a cidade de Nova York. E aí nós entramos naquela sinagoga, e o rapaz, o guia, foi nos explicando, e me chamou a atenção que na parte de cima tem uma réplica, até com o muro das lamentações. Assim, a parede lateral, as duas paredes laterais, são paredes mais grossas e elas têm uns furinhos. E algumas pessoas começaram a anotar orações nos papéis e foram colocando naquele local. E aí o rapaz foi nos mostrando. Aí tem no centro, tem a Torá, que é um rolo contendo os 5 primeiros livros da Bíblia, e aquela Torá está aberta no livro de Levítico. E eu fui perguntando tudo para o rapaz. Aí chegamos no local, onde ficava uma representação do Santo dos Santos.
E na frente do Santos dos Santos, uma lâmpada. E ele foi me explicando a respeito daquela lâmpada, aquela que seria a lâmpada que nunca se apaga. E aí ele falou, olha, e ali aquele véu que nós colocamos ali representa a separação do santo e do profano. E quando eu vi, a minha esposa estava sentada num banco assim, estava chorando, emocionada. Ela sentiu a presença de Deus. Nós não somos judaizantes, tá? Eu não sou judaizante, eu sou cristão brasileiro, tá? Eu falo português, então eu falo Jesus Cristo, né, na minha língua. Mas eu também senti a presença de Deus, quase que eu falo em línguas, na frente do rapaz, na frente de todo mundo que estava visitando, era um grupo grande, né? Mas foi assim uma coisa tão tremenda, que, né, eu olhei para minha esposa e ela me olhou, nós entendemos o que era, né? E aí as pessoas estavam visitando aquele local como só meramente algo histórico, e realmente é histórico, mas Deus está presente em todos os lugares. E a Bíblia diz, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Estávamos eu e minha esposa. Eu não sei se tinha mais algum cristão protestante ali dentro, tá? Mas nós sentimos uma visitação de Deus naquele local. Principalmente quando ele falou, essa luz não pode apagar nunca. E aqui nós estamos vendo uma igreja, não é a Nova Vida. Graças a Deus nós congregamos numa igreja sadia. Nós congregamos numa igreja saudável. Nós congregamos numa igreja bíblica. Nós congregamos numa igreja que pertence ao Espírito Santo de Deus e onde ele tem liberdade para agir, trabalhar e operar. Mas essa igreja aqui da Bíblia, que a Bíblia cita aqui, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que estava afastada, uma igreja cuja lâmpada havia se apagado. Impressionante que em todas essas cartas do Apocalipse, as 7 cartas para 7 igrejas, ela começa, né, com a apresentação do juiz. Em cada uma delas, Jesus se apresenta. E para essa igreja aqui, ele se apresenta de uma forma. Depois, ele faz elogios à igreja. Essa aqui é a única igreja que não recebe elogios. Depois ele faz repreensões. Ele começa a repreender. Olha como o Senhor faz. Elogiou, depois mostra os pontos que precisam ser trabalhados. Depois ele fala os efeitos da segunda vinda para a igreja. Depois ele faz um apelo para ouvir. E depois ele fala sobre a recompensa para o vencedor. É interessante que ele começa, né, falando para a igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha muito dinheiro. Você pode colocar no modo de exibição, por gentileza, irmão? Eu até pesquisei as ruínas de Laodiceia. Hoje ela já não existe mais. Laodiceia é uma cidade que não existe só mesmo as ruínas. E essa cidade era uma das mais ricas. Ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia, que eram outras 2 cidades para as quais o Senhor enviou cartas. Ela tinha um centro bancário importante, ela tinha um centro comercial importante, e ela produzia um tipo de lã, uma lã preta, que fazia muito sucesso na época. Era uma lã muito procurada, era uma lã diferente, lã é branca, mas eles produziam uma lã preta. A cidade foi destruída por um terremoto, no reinado de Nero, no ano 60 depois de Cristo, e os próprios cidadãos da cidade reergueram a cidade sem pedir ajuda a Roma. Eles falaram, nós podemos nos virar sozinhos, então vamos reconstruir a cidade. Essa cidade, ela tinha um grande problema com água. Hoje em dia nós, aqui no Brasil, estamos discutindo esse assunto, né? Falta de água.
E hoje em dia o assunto maior é a falta de dinheiro para pagar a conta d'água, né? Porque subiu, né? E está igual aquele programa de televisão, só subindo. E aí, Laodiceia tinha esse problema. Não que faltasse água. A água da cidade, ela vinha de uma região que era muito quente, e eles construíram os aquedutos para trazer a água até a cidade. Então, atravessava o deserto e a água ficava morna. Era uma água que não dava para beber. Uma água gelada, uma água natural, você bebe. A água morna, muitas vezes, é utilizada para provocar vômito. Então, por isso que ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Água morna, só serve para isso, né? A pessoa morna não se perturba quando ouve ensinamentos heréticos e nem é muito vigorosa na defesa da verdade. Isso é mornidão espiritual. É aquela pessoa que não consegue, no meio de uma discussão, ela não consegue defender com veemência a verdade bíblica. Às vezes ela abre mão da opinião dela, do argumento, porque outro argumentou e ela não quer ofender. Ela, né, faz aquela coisa, quem cala, consente. Então essa é uma pessoa morna. Primeira coisa agora, Jesus se apresenta, né, o juiz se apresenta para a igreja. Ele diz assim, isso diz o amém. Amém significa assim seja. Ou seja, ele está falando, aquele que a palavra não muda. A minha palavra continua sendo a mesma que foi ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim diz o amém, aquele cuja palavra não muda. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Princípio aqui significa fonte e origem. Jesus não foi criado. Jesus é desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Isso significa o seguinte, descreve Cristo tanto na sua atuação na criação original, como na sua obra ao suscitar a nova criação. Descreve o Senhor lá no princípio da eternidade, quando tudo foi criado, quando tudo foi gerado, e descreve o Senhor quando a nossa vida foi mudada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Elogios, essa igreja não tem elogios. Se você olhar as igrejas anteriores, todas elas recebem elogios do Senhor. Mas essa igreja não recebe elogio nenhum. É uma igreja, coitada, que vive. Pode passar o próximo aí, por favor, meu irmão. O próximo. Olha só, água morna é muito desagradável, como nós falamos aqui. A igreja de Laodiceia se tornou insípida e repugnante. Os cristãos de lá eram indiferentes, negligentes, odiosos e preguiçosos. O pior tipo de cristão é o indiferente, nominal e que se julga autossuficiente, ou seja, aquele que acha que não precisa de Deus. Esse é o cristão autossuficiente. E era essa a situação dessa igreja. Nós vemos hoje o mundo como está caminhando rapidamente, né? As coisas estão mudando, os valores estão mudando ou sendo mudados. Eu estava vendo um dia desse na televisão, o programa da Ana Maria. Tinha um par de homens, né? Casal é homem e mulher, né? Então era um par de homens que havia adotado um menino. E a lei hoje, né, não se opõe que um par de homens ou um par de mulheres adotam uma criança. E eles estavam falando, e o que foi mais cruel da história é que eles falam o seguinte, olha, 3 casais heterossexuais, ou seja, 3 casais formados por um homem e por uma mulher, haviam adotado aquele menino e havia devolvido. E eles
falaram isso lá, e aí eles falaram, e o menino morava lá no interior de Minas Gerais, ele saiu da cidade deles, viajar até lá para adotar o menino. As coisas estão mudando no Brasil de uma maneira muito rápida. E olha o que diz o Senhor, a repreensão: eu sei as tuas obras. A gente tem acompanhado aí o noticiário sobre o escândalo da Petrobras, o Petrolão, em que aqueles homens que estavam recebendo dinheiro, propina, foram descobertos, né? E aí começaram a entregar tudo. Aí começaram a citar nomes, deram nomes de políticos, muitos políticos, provavelmente outros deverão aparecer. E aí, através da imprensa, nós estamos, né, vendo as obras deles. Um que era gerente da Petrobras se propôs a devolver 100 milhões. E aí começaram a pesquisar, a investigar, a procurar, descobriram que já passou de bilhões. O nosso dinheirinho, suado dos nossos impostos, a gasolina tão cara, o álcool tão caro, tudo tão caro, foi desviado para encher bolso, né, de pessoas corruptas. Olha só, eu sei as tuas obras, não são íntegras, não são perfeitas diante de Deus. Ele fala, não é frio nem quente. O que significa isso? Crentes que não dão testemunho do Evangelho ou crentes que dão um mau testemunho. Pessoas que não dão testemunho nenhum. Ou pessoas que quando dão testemunho, testemunho está mais para testemunho do que testemunho verdadeiramente. A igreja local havia se tornado uma comunidade insípida e repugnante. Seus crentes não tinham posição definida, estavam indiferentes. Não podemos servir a Deus de maneira parcial. A Ana Lídia, aqui no louvor, ela falou, olha, poder aqui e poder também lá fora. Estamos cheios de poder aqui e estamos cheios de poder também lá fora. Ele diz aqui, vomitaste da minha boca. As águas da cidade, elas eram rejeitadas pelos viajantes, que chegavam naquela cidade, chegavam morrendo de sede, atravessando o deserto quente. Aí quando chegava na fonte, quando colocava a mão para poder pegar um pouco d'água, a água era morna. E às vezes, quando tentava beber, colocando logo a boca dentro da água, quando sentia o gosto, já cuspia a água. Que ninguém conseguia beber essa água morna que tinha lá naquelas fontes. Esse é o desgosto de Cristo, que ele sente por uma igreja espiritualmente morna. Nós temos visto, quem já é mais antigo de evangelho, quem tem mais tempo como cristão protestante nesse país, tem visto que muita coisa tem mudado, né? Igrejas novas que são abertas, igrejas que aparecem, às vezes, com alguns cultos estranhos. Há um tempo atrás, lá no interior da Paraíba, apareceu lá uma igreja chamada Borboletas Azuis. E o camarada lá, né, todas as mulheres usavam uma bata comprida, os homens também, e o camarada falou que viria um dilúvio sobre a terra. E muita fé, né? Interior da Paraíba, um dilúvio, e queria nada contra a Paraíba, estou falando por causa do clima semiárido. E ele falou, foi uma profecia de Noé, se fosse verdadeira. E ele falou, nós temos que construir um local aqui, e só quem pertencer à nossa igreja vai ser salvo do dilúvio. E várias pessoas acreditaram nisso, e se desfizeram dos seus bens, e passaram a fazer parte daquela congregação chamada Borboletas Azuis. E no dia determinado, realmente começou a chover
Mas foi um chuvisco. Foi um chuvisquinho de nada. E o dilúvio que eles estavam esperando não veio. E aí o que aconteceu com a congregação dos borboletas azuis? Todo mundo voou. Acabou. Coisas estranhas. Olha só, aquela igreja dizia assim, ó, estou rico. Não preciso de nada. E eles realmente eram ricos, a cidade era rica, a igreja se contaminou com o amor ao dinheiro. Ser rico não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro é pecado. Porque a pessoa que tem amor ao dinheiro é avarenta e a avareza é idolatria. Está colocando o dinheiro no lugar de Deus. E era o que a igreja fez. Essa igreja disse o seguinte: olha, eu sou rico, não tenho falta de nada. Aí Jesus falou para eles: olha, tudo bem, você acha que é rico? Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você. Você não sabe que é um desgraçado. Desgraçado é aquele que está fora da graça. Quem está fora da graça é um desgraçado. Misericórdia. O Senhor falou para essa igreja: olha, você é um desgraçado. E em outra versão diz: você é um infeliz. Infeliz é aquele que não é feliz. Ou seja, está iludido. Está vivendo de ilusão. Eu lembro de um senhor, a sobrinha dele, crente, evangelizando ele. Ele falou para a sobrinha o seguinte: olha, eu não preciso desse Deus, porque eu tenho dinheiro. Irmãos, no dia seguinte, ele levou uma queda. E essa queda, ele acabou furando um dos pulmões. E aí tiveram que hospitalizar o homem. E ele não tinha plano de saúde. E o hospital público não tinha condições de tratá-lo. E aí tiveram que levá-lo para um hospital particular. E ele foi só piorando. E a conta do hospital crescendo. Aí tiveram que vender uma casa dele para poder pagar a primeira parte da conta. Continuou hospitalizado. Tiveram que vender outra casa para custear mais uma parte da conta. E ele morreu. O dinheiro dele não pôde salvá-lo. Estava iludido. Eu tinha um colega de trabalho também. A gente evangelizava ele e dizia: olha, só precisa ser crente quem está devendo, quem está doente, quem está passando alguma necessidade. Como eu tenho dinheiro, tenho saúde e não tenho nenhuma necessidade, eu não preciso virar crente. Ele ficou doente também. Estava iludido. Se aposentou por causa de doença. Era colega nosso. Aí o Senhor ainda fala: olha, além de infeliz, além de desgraçado, você também é miserável, rapaz. Miserável hoje tem uma conotação de pessoa mão fechada. Mas miserável vem de miséria. Uma pessoa que está vivendo na miséria. O que o Senhor está falando para essa igreja? Olha, você não tem vida nem aqui, nesse mundo, e nem tem vida no mundo espiritual. Está morta duas vezes. Morta aqui e morta do outro lado. Está na miséria. Não tem nada. E ele diz assim: olha, e outra coisa eu vou dizer, rapaz, você ainda por cima é pobre. Todo o seu dinheiro, aí dessa igreja de Laodiceia, uma cidade rica, cheia de banqueiros, comerciantes. Imagina os dízimos que entraram nessa igreja. Imagina o dinheiro que entrava nessa igreja. A igreja acabou sendo corrompida por
por essa riqueza. Mas o Senhor fala para ela: você é pobre, porque a verdadeira riqueza é a nossa fé em Jesus. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E ele diz: olha o seguinte, não importa o que possuímos, quanto dinheiro somos capazes de ganhar, se não tivermos verdadeiro e genuíno relacionamento com Cristo, nada temos. Somos pobres de verdade. A nossa riqueza está no nosso relacionamento com Ele. A nossa riqueza está na nossa intimidade com Ele. Quanto mais íntimos dEle, mais ricos nós somos. E ele diz outra coisa: você, além de tudo, além de ser infeliz, desgraçado, miserável, pobre, você é cego, rapaz. Diz que está vendo e não vê. Interessante que era uma cidade que produzia um colírio, produzia um unguento para passar nos olhos. Ela era uma cidade muito visitada também por isso. Pessoas que tinham um problema de vista iam lá para essa cidade para colocar esse colírio, esse unguento nos olhos, para poder receber cura. Era conhecida como uma cidade que abre os olhos. E o Senhor está falando para eles aqui: olha, você é cego, rapaz. Você diz que vê e não está vendo nada. Você não está vendo o seu pecado. Você não está vendo o que você está fazendo. Você não está vendo o tamanho da escuridão que está na sua vida. E ele diz o seguinte: olha, tem outra coisa. Vocês produzem lã, vocês têm comerciantes de lã, mas você está nu. Você está em pecado. Lembra lá de Adão? O pastor Newton falou aqui. Deus, na viração do dia, ia conversar com Adão, até o dia que Adão caiu, comeu o fruto proibido e viu que estava nu e se escondeu atrás da moita. E aí Deus pergunta para ele: quem te mostrou que você estava nu? O que você fez? Está em pecado, está nu. E o Senhor fala para ele assim: olha, eu aconselho que você compre de mim ouro provado, ou seja, ouro sem impurezas, riqueza celeste, simboliza a verdadeira riqueza celestial, sem máculas e sem tristezas. É ouro puro. Esse versículo é uma mensagem para mostrar a atitude de Cristo ao encarar os cristãos de Laodiceia. Seu centro bancário, seu colírio, sua lampreta não servirão para dar riqueza, visão e decência espirituais. Vocês têm muita coisa física, mas espiritual, Laodiceia, vocês não têm nada. Dia desse eu estava lendo o Correio Brasiliense. Aí eu tinha uma reportagem sobre uma igreja inclusiva, né, uma igreja para gays. E o pastor lá estava pregando para os irmãos da igreja, falando: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que falam que a Bíblia condena a união entre 2 homens e 2 mulheres. Ele estava falando que isso é falso profeta. E aí, para lá estão indo pessoas que não são aceitas em outras igrejas. Aí eles dizem que a igreja lá é inclusiva e que a nossa igreja é exclusiva. Ou seja, exclusiva só para pessoas certinhas. E aí semeia esse tipo de semente, falando que nós somos preconceituosos. Nós não somos preconceituosos. Nós não somos racistas. Nós não somos homofóbicos. O mundo aí fora tem uma visão equivocada a nosso respeito. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. Nós amamos as pessoas, nós oramos por todos os homens, como a Bíblia diz. Nós amamos as pessoas que pecam, mas não amamos o pecado delas. Nós amamos as pessoas, mas o pecado a gente não ama. Então, eles precisam saber, nós não somos homofóbicos. Nós seguimos Jesus que diz: ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Nós temos que orar por eles. Nós temos que orar, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso trabalho é pregar e testemunhar. Para o Senhor fazer a obra. E o Senhor vai fazer a obra. E o Senhor já está fazendo a obra. Olha só. Vestidos brancos. Vestidos brancos é símbolo de santidade. O que significa isso? Mais cedo ou mais tarde? As pessoas vão saber quem nós somos. É aquilo que eu já falei para vocês aqui. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós. Caráter é o que nós somos, de verdade. Reputação é fácil de ser construída e é fácil de ser destruída também. Eu estava lendo ontem, jornal também, sobre o cyberbullying, o bullying através da internet. Hoje em dia, destruir a reputação de uma pessoa, basta colocar uma calúnia na internet. E aí depois, isso é espalhado, e a pessoa caluniada não pode nem entrar no local se for uma pessoa mais conhecida. Isso acontecendo em escolas. Próprios alunos fazendo bullying contra um determinado outro aluno, colocando na internet, redes sociais, espalhando calúnia a respeito de outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai saber quem você é. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão saber quem nós somos, mesmo que a reputação seja a melhor do mundo. Eu estava lendo ontem um jornal. A polícia pegou um capitão da Marinha, lá no Rio, recebendo e enviando imagens de pedofilia pela internet. Pessoa respeitável. Aquele uniforme branco imaculado. Quem é militar sabe disso, tem que andar com um uniforme imaculado. Passado, engomado, encerado, engraxado. E pegaram lá o capitão da Marinha, recebendo, guardando e enviando mensagens, imagens de pedofilia. Pode passar o próximo aí, por favor, irmão. Laodiceia. Ela era conhecida por sua imensa riqueza. Cristo falou para ela, ó, vocês têm que comprar ouro de mim. O ouro de vocês está contaminado, a riqueza de vocês está contaminada. A cidade tinha orgulho de seus tecidos, de sua indústria de tinturaria, mas Cristo falou para eles, ó, vocês têm que comprar vestes brancas de mim. Laodiceia se orgulhava do seu precioso colírio, seu unguento, que curava os problemas dos olhos, mas Jesus falou para eles, vocês têm que comprar o colírio que eu tenho para curar os olhos de vocês, para que vocês possam enxergar a verdade. Interessante que colírio, tem gente que tem problema de olhos ressecados, tem que usar colírio. É o caso da minha esposa. Volta e meia ela tem que colocar colírio. Muitas vezes a infecção nos olhos precisa de um colírio antibiótico. Para fazer um exame de vistas, colírio para dilatar a pupila. E no caso aqui, colírio. Só vê as coisas aquele a quem Deus abre os olhos. Lembra do cego lá em João 9, versículo 39? Jesus cura o cego. O cego começa a enxergar. O cego começa a ver além das aparências e começa a pregar para aquelas pessoas que o estavam acusando. Você não pode fazer isso, mas o camarada que me curou disse que era para eu fazer isso. Você é nascido em pecado, está querendo ensinar a gente? O cego teve os olhos abertos instantaneamente e já começou a enxergar o que Jesus estava fazendo. Olha só, a visão espiritual, ela é dada em resposta à oração.
Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, Eliseu pede que Deus abra os olhos daquele moço que estava com ele. Eles estavam cercados por um exército. O rapaz falou: olha, nós vamos morrer. O exército do rei está nos cercando. Aí o Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos desse moço, para ele ver o tamanho do exército do céu que vai enfrentar esse exército aqui na terra. E instantaneamente, os olhos do rapaz foram abertos e ele enxergou aquele exército celestial que estava guardando o profeta. Então nós podemos orar pedindo: Senhor, abre a minha visão espiritual. Muitas vezes, aflições que nós passamos preparam a gente para ter visão espiritual. Lembra do Jó? Antes, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando o Senhor permite alguma aflição na nossa vida, alguma dificuldade na nossa vida, algum obstáculo na nossa vida, é que o Senhor quer abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue além desse obstáculo que está tentando impedir a nossa caminhada. A Bíblia fala que essa visão só tem aqueles que são puros de coração. Mateus 5,8, os limpos de coração verão a Deus. Coração tem que ser limpo. O coração tem que ser puro. Sabe por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Só os crentes possuem essa visão. Jesus, lá no capítulo 14, versículo 19 de João, ele diz: o mundo não pode me ver, mas vocês me verão. E essa visão espiritual, ela usa o telescópio da fé. Ela enxerga o invisível. Ela vê aquilo que ainda não existe, mas está sendo gerado pela sua fé. Ela vê a salvação do seu marido. Quando todo mundo só vê o seu marido sentado numa mesa de um bar, enchendo a cara de cachaça, a sua visão espiritual, que enxerga o invisível, ela está vendo seu marido salvo, liberto, curado, transformado pelo poder do nome de Jesus, e ao invés de um copo de cachaça, está tomando o cálice da ceia do Senhor. É hora de profetizar. É hora de começar a profetizar sobre o vale de ossos secos. Aquele seu filho, que está te dando um trabalho terrível, andando em más companhias, e que as pessoas dizem assim: olha, não tem mais jeito. Aí você, pelo olhar espiritual, pela visão espiritual, que enxerga o impossível, você já está profetizando: não, meu filho é um discípulo do Senhor, como diz a palavra de Deus. O meu filho serve a Deus, o meu filho é salvo, é transformado, é liberto, pelo poder do nome de Jesus. E aquele rapaz que andava no mundo, viciado em drogas, daqui a pouco está aqui na frente, empunhando um instrumento e louvando ao Senhor com as lágrimas descendo, porque a visão espiritual que Deus te deu fez com que você enxergasse o invisível e você começou a profetizar sobre o vale dos ossos secos. E o Senhor levantou o exército no meio daquele vale dos ossos secos. O Espírito de vida entrou e tirou toda a morte que havia e trouxe vida, e vida em abundância. Efeitos da segunda vinda. O Senhor fala: eu repreendo e castigo, disciplino a todos que eu amo. Quando nós recebemos alguma disciplina do Senhor, nós devemos ficar felizes, porque é uma prova de que Ele nos ama. Nós não disciplinamos os nossos filhos, nós não ensinamos os nossos filhos. Quando são pequenos, alguns são mais teimosos, outros menos teimosos. Tem menino que gosta de peitar o pai, gosta de peitar a mãe. E o pai tem que honrar as calças que veste, e tomar a frente, e disciplinar o menino. Instrui o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Eu estava lá em Porto de Galinhas, eu e minha esposa, a gente olhando lá um casal, o menino estava reinando, um menino pequeno, uns 3, 4 anos de idade.
E o pai, né, só faltou a fantasia de banana. Não fazia nada, a não ser tomar um copo de cerveja. E a mãe tentando disciplinar o menino. E o menino desafiando a mãe. Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que disciplinar o menino. E o negócio é o seguinte, ó, acabou a brincadeira. Acabou a confusão. Chega. Deixa chorar. Chorar faz bem para os pulmões. Você não vai mais para a piscina, não. E a briga toda é porque o menino queria entrar na piscina, a mãe não queria deixar, o pai não fazia nada, e ninguém tomou atitude nenhuma, o menino entrou na piscina. Imagine que adulto que vai virar. Um adulto que o pai não tem controle nem desde pequeno, um adulto que a mãe não encontrou apoio do pai para disciplinar, vai achar que pode fazer o que quer. Mas o pai que ama, disciplina. O pai que ama, chama a atenção. O pai que ama, corrige. O pai que ama, está junto. O pai que ama não é ausente. O pai que ama está sempre presente, mostrando qual o caminho que o menino deve andar. Assim Deus faz conosco. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele fala, ó, ser zeloso e arrepende-te. Volte a fazer aquelas primeiras coisas que você fazia para Cristo. A pastoral do pastor Flávio, que está no boletim, fala sobre isso. Leia depois com calma. Veja se as obras estão condizentes com o título de cristão. A fé sem obras é morta. A fé precisa ser acompanhada de boas obras. Arrependa-se do pecado. Pecado e remorso. Remorso é quando a pessoa sabe que pecou, fica triste porque pecou, mas depois volta a pecar de novo. Isso é remorso. Arrependimento, a pessoa sabe que pecou, sente tristeza porque pecou e larga o pecado. Então a diferença entre remorso e arrependimento é essa. Aquele que se arrepende, deixa o pecado para trás. Não peca mais. Como Jesus falou, vai e não peques mais. Ele diz aqui, olha, eis que estou à porta e bato. Uma igreja com Jesus do lado de fora. O coração tem uma porta e a maçaneta fica do lado de dentro. O lado de fora não tem maçaneta. Então, só pode abrir a porta quem está do lado de dentro. Só eu posso abrir a porta do meu coração para Ele. Só nós podemos abrir a porta dos nossos corações para Ele. Ele está constantemente batendo na porta. Sou eu, Jesus, abra a porta. Tem gente que não quer abrir a porta. Tem gente que o coração é duro. A porta continua fechada. E o Senhor não pode entrar. É uma igreja vazia, uma pessoa vazia. É uma igreja, uma pessoa que só existe na casca, mantendo, né, um culto formal, né, porém faltando o coração, que é a comunhão com o Senhor. O pastor Nilton falou aqui, ó, sobre batismo. Tem gente que não pode ser batizada sendo imersa. Meu pai se converteu poucos dias antes de morrer. O testemunho que ele deu desse senhor, que ele foi lá e orou e batizou esse irmão, é o testemunho do meu pai. Meu pai se converteu poucos dias antes de morrer com câncer. Meu pai não teve tempo de ser batizado. Eu não podia pegar meu pai lá com câncer, nos ossos, chegar lá assim, pai, vem cá que eu vou mergulhar o senhor ali. Meu pai ia morrer afogado, e eu ia morrer também, que meu pai era muito bravo, ia me puxar para o fundo junto com ele. Vou eu, mas você vai comigo, rapaz. Ele não foi batizado. Mas tem gente que fala, não, batismo só pode ser mergulhando a pessoa. Irmão, tem que ter amor. O maior de todos os dons se chama amor. O apóstolo Paulo fala, se eu falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso fazer isso tudo. Se eu não tiver amor, não adianta nada.
Não adianta sapatear, correr, pular, rolar no chão. Isso não tem amor. Não é nada. É lata vazia, só faz barulho. É casca, é só casca. Se tirar, não encontra nada. Jesus deseja nos salvar e mantém íntima comunhão conosco. Ele é paciente e persistente na sua tentativa de fazer parte da nossa vida. Ele não invade. Ele não entra de sobressalto. Ele quer fazer como ele sempre fez lá no Éden. Na viração do dia, procura Adão para conversar, para colocar a conversa em dia. Próximo aí, por favor, meu irmão. Apelo para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Tem que fazer igual a irmão ali, né? Uma orelha bem grande para poder ouvir em dobro. Alguém já disse certa vez, Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Outros dizem, tem que entrar por aqui e sair por aqui. A Bíblia diz assim, examinai tudo e retei o que é bom. Mas tem coisas que não é bom examinar não, tá? Tem coisas que deixa para lá. Não vai examinar não. Pornografia, por exemplo. Deixa para lá. Ele diz aqui, olha, todos têm que ouvir. O pastor Nilton falou aqui, olha, feliz pela nossa escola bíblica dominical, os irmãos têm atendido o chamado. Os irmãos têm ouvido o chamado. Você vem para cá para aprender, para ensinar, para buscar. A sua presença na escola bíblica dominical é muito importante. Não para fazer número, mas para receber o ensinamento do Senhor. Porque depois você vai estar ensinando também. Nós aprendemos para depois ensinar. Isso faz parte da nossa vida. Olha só, recompensa ao vencedor. Interessante que todas as 7 cartas têm recompensa. Até essa igreja morna, que a lâmpada tinha apagado, o Senhor fala para ela, eu tenho recompensa. Se você voltar a andar pelo caminho que você andava, eu tenho recompensa para você. Qual a recompensa? Ao que vencer, sentará no trono comigo, como eu venci e sentei com meu Pai. O que significa isso? Autoridade. Só o crente vencedor tem autoridade. Autoridade para quê? Primeiro, sobre as más influências dos homens. Nós sofremos influências de todo lado, de todo tipo. Dentro de casa você sofre influência. Da televisão você sofre influência. Eu tenho achado interessante que vem agora essa nova novela, Babilônia, e tem muitos crentes mandando mensagem para outros crentes não assistirem a novela. E a audiência da novela está caindo. Os crentes estão ouvindo. Os crentes que assistiam novela falam, essa eu não vou assistir não. Eu já assisti Império, mas Babilônia eu não vou ver. E eu li no jornal ontem. A novela estava com 33 de audiência lá em São Paulo, já caiu para 29. E eu espero que os crentes realmente parem de assistir, que vai cair a 0. Tá? Vai ser um negócio assim, que o Brasil nunca viu. E nós, como temos visão espiritual, estamos vendo o invisível. A audiência dessa novela caindo lá para baixo mesmo. Que não tem jeito de cair para cima, é só para baixo. E aí, vai ser um fracasso total. Olha só, autoridade para vencer as forças malignas e espirituais. Eis aí vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Autoridade sobre as mais severas aflições. Nem altura, nem profundidade, nem passado, nem futuro, nem presente,
nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O amanhã deixa a gente com medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A pastoral do pastor Flávio fala sobre isso também. Amanhã. O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Tem muita gente que tem medo do amanhã. Tem gente que tem medo do passado. Tem gente que tem medo do futuro. Tem gente que tem medo de tudo. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com meu filho? Quando eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Sobre as atrações do mundo. O mundo exerce muita atração, né? Quando eu morava em Taguatinga Sul, eu passava sempre lá pelo Pistão Sul, e os meus filhos eram pequenos, eu mostrava para eles aquelas boates, aquelas casas de show, tudo iluminadas. E eu dizia para eles, aquilo ali, ó, é luz enganosa. É tipo aquela lâmpada que é colocada no açougue para atrair a mosca. Quando a mosca entra debaixo daquela luz, ela é torrada na hora. Luz enganosa. Exerce a atração, mas o final dela é morte. E sobre todos os poderes satânicos, Apocalipse 15, 2, fala sobre isso. A autoridade que o Senhor nos dá é sobre tudo. Sobre más influências de homens, sobre forças malignas espirituais, sobre aflições, sobre as atrações do mundo e principalmente sobre os poderes satânicos. O que é de Deus, o maligno não toca. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes simboliza espíritos enganadores. Escorpiões simboliza espíritos opressores. Quando nós temos visão espiritual, nós enxergamos o invisível. Nós enxergamos aquilo que é impossível ao que não crê. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha só, alguns galardões que são apontados no Apocalipse. Lá, em Apocalipse 2,7, ele nos promete alimento espiritual. Em Apocalipse 2,11, estaremos livres da segunda morte. Em Apocalipse 2,17, um novo nome. Um nome que nunca será protestado. Um nome que nunca será caluniado. Um nome que permanecerá maravilhoso, que só Ele e nós saberemos. Apocalipse 2,26, autoridade. Apocalipse 3,5, vestes de justiça. Apocalipse 3,12, coluna memorial. Apocalipse 3,21, entronização. E Apocalipse 21,7, herança eterna. São as recompensas que o Senhor tem nos prometido. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Irmão, não desanime. Minha irmã, não desista. Peça para Deus abrir os seus olhos para você enxergar o invisível, para você enxergar o impossível, porque a tua bênção já está chegando. E agora, quando nós somos derrotados? Também lá nas 7 cartas das 7 igrejas. Apocalipse 2,4, quando perdemos o primeiro amor. Apocalipse 2,10, quando não fomos fiéis até a morte. Apocalipse 2,14 e 15, quando permitimos heresias em nosso meio. Apocalipse 2,20, quando deixamos de ser como Jesus. Apocalipse 3,1, quando matamos nossa vida espiritual. Apocalipse 3,11, quando não retivemos as bênçãos recebidas. E Apocalipse 3,15, 16, quando nos permitimos permanecer sob o jugo de 2 senhores. Ou seja, quando nos tornamos nem quente nem frio, somos mornos. Jugo de 2 senhores. Igreja ideal e igreja real. A igreja ideal é aquela igreja traçada nas Sagradas Escrituras. O Senhor traçou uma igreja ideal. Tá? É aquela igreja onde todos vivem em união, tá? Onde todos compartilham o pão, onde ninguém critica ninguém,
onde todos trabalham, levando o evangelho ao maior número de pessoas. É aquela igreja adoradora, intercessora, atuante por parte de todos os seus membros. Não tem ninguém ocioso, não tem ninguém neutro. É uma igreja onde todos trabalham e ninguém dá trabalho. Essa é a igreja traçada nas Escrituras. É a igreja ideal na visão do Senhor Jesus. É aquela igreja onde todos são santos e já foram curados de todas as enfermidades espirituais, não havendo mais lugar para rancor, ódio, raiz de amargura, inveja, ciúmes, angústia, depressão, desrespeito, etc. A igreja ideal é aquela igreja submissa a uma liderança participativa, atuante, amiga, transmissora de poder e unção. Essa é a igreja preconizada, traçada, visualizada pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. É o que Ele quer que nós sejamos. Mas a igreja real, a igreja que está sendo trabalhada pelo Senhor, a igreja que está sendo transformada pelo Senhor, é essa aqui, ó. É a igreja visível, palpável, terrestre, a igreja onde vivemos, sentimos, percebemos e amamos. Essa é a igreja real. Ela está composta por pessoas feridas, machucadas, tomadas por angústias, com feridas profundas, precisando de tratamento, de cura e de libertação. É por isso que a gente vem aqui, na escola bíblica dominical, no culto evangelístico, no culto de oração, no culto de libertação. É por isso que nós pedimos, pastor, ore por mim. Pedimos para a esposa do pastor, ore por mim. Pedimos para o irmão, ore por mim. Porque nós estamos sendo trabalhados. Na igreja real, que é essa igreja que nós estamos, há críticas, há discórdias, há pessoas que se tornaram semelhantes ao mar morto, só recebe, mas nunca dá. Só está recebendo, mas na hora de dar, não dá. Pessoas que se esquecem rapidamente dos benefícios recebidos, pessoas ingratas. Ingratidão é uma coisa antiga. Jesus mesmo curou lá uns cegos, só um voltou para agradecer. Os outros 9, se esqueceram da gratidão. Essa é a igreja real. Por isso que o Senhor nos diz, perdoai a quem nos ofendeu. Meu irmão, minha irmã, se alguém te ofendeu, perdoe. Nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo trabalhados. O Senhor está trabalhando na gente. Um dia desse eu estava indo para o trabalho, um camarada me deu uma fechada. E aí a carne quis manifestar. E aí eu vi no vidro de trás do carro dele escrito assim: Deus te conceda em dobro tudo aquilo que me desejares. Aí eu comecei a abençoar ele. Falei, Senhor, eu quero que esse homem seja um crente cheio do Espírito. Senhor, eu quero que esse homem seja próspero. Eu quero que ele seja abençoado. Eu quero que a família dele toda seja salva. Eu quero que a família toda seja curada, liberta, pelo poder do nome de Jesus. Eu fui abençoando esse homem até o meu local de trabalho. Tudo que eu li lá, olha, Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me desejar. E eu vou colher frutos. Quem sabe um dia ele vai estar aqui na Nova Vida, dando esse testemunho. Fala, deu uma fechada num cara lá, um feioso, orelhudo. Mas depois daquele dia que eu dei uma fechada naquele cara, a minha vida ficou esquisita. Foi transformada. E eu não sei porquê, tinha tanta igreja no Guará, me deu vontade de ir para a igreja de vocês. Aí eu vou levantar minhas orelhas, sou eu. Lembra? É a igreja que nós vivemos. Nós estamos sujeitos a quedas. Grandes homens caíram. Lembra lá de Pedro? Senhor, se o Senhor for morrer, a gente está junto. Estamos juntos. Mandou outra mensagem do WhatsApp. TMJ, estamos juntos. Na hora que o negócio apertou,
pinote, vazou. Caiu. Nós somos assim também. Tem dia que a gente amanhece assim, que se o mundo se levantar, a gente derruba o mundo. Mas tem dia que a gente amanhece mais caído que o mundo. Mais para baixo do que sola de sapato. Somos nós. Essa é a igreja que o Senhor está trabalhando. É uma igreja que precisa aprender a perdoar. É uma igreja que precisa aprender a abençoar. É uma igreja que está aprendendo a adorar, a interceder, a amar. Essa é a igreja que nós vivemos. Mas olha, um dia nós chegaremos lá. Porque o Senhor está trabalhando em nós. E aí, como identificar uma igreja boa? A mais ativa, a mais conhecida, a mais rica, a maior? Existe igreja melhor, existe igreja pior? Não. Nós aqui no mundo, nós vemos igrejas assim, ó, aqui é a Igreja Nova Vida, ali é a Igreja Universal, ali é a Deus e Amor, ali é a Assembleia de Deus, ali é a Odre Novo. Mas o Senhor olha de cima e não vê essa divisão. O Senhor olha de cima e não vê essa separação. O louvor que está lá é o louvor que está aqui, é o louvor que está ali. O Espírito está agindo lá, está agindo aqui, está agindo ali. Para Ele não existe essa separação. Então você está na igreja onde Deus te colocou. Aqui é a igreja que Deus escolheu para você congregar e servi-lo. Olha só, Jesus tem um critério, né, bem diferente do nosso. Eu até botei um menininho orando ali com um cachorro do lado, né? Os dois estão reunidos no mesmo nome, no nome de Jesus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Jesus pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Uma igreja que ele fala, tendo pouca força, guardaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste o meu nome. Ao invés de tentar impressionar os homens, devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Quando nós queremos agradar os homens, nós estamos preocupados com a reputação. Eu quero que vejam que eu trabalho. Eu quero que vejam que eu sou crente. Eu quero que vejam que eu sou um ótimo pai de família, um excelente marido, que eu sou um excelente isso, excelente aquilo. Então eu estou trabalhando para agradar homens. Eu estou trabalhando para manter a minha reputação. Mas o Senhor quer que a gente desenvolva o caráter dele em nossas vidas. O caráter que agrada a Deus. Reputação é importante. Quando nós temos o caráter de Deus em nossa vida, a nossa reputação também será uma reputação muito boa. Porque as pessoas olharão para nós e falarão assim, realmente, esses servem a Deus. Esses realmente têm alguma coisa diferente neles, que nós não sabemos explicar, mas nós sabemos que coisa boa é. E é uma coisa que eu quero para a minha vida também. Tem mais algum aí, meu irmão? Ou esse é o último? É o último. Então, olha só, muitas vezes, para a gente terminar aqui, passamos por aflições, passamos por luta, é verdade. E lá naquela época de Jesus, um pouco antes, na época dele, um pouco depois, um fruto muito importante daquela época se chamava azeitona, no qual se produz azeite. A azeitona, ela passava por um processo de uma tora de madeira, e nessa tora de madeira era amarrada algumas pedras, para poder moer o fruto, e ele era moído, espremido 4 vezes. Tá? O primeiro azeite, que era moído pela primeira pedra, era um azeite mais puro e mais fino que se podia tirar. E esse azeite, ele era separado para ser levado à casa de Deus, dedicado à oração. Por isso que a Bíblia diz que as primícias devem ser de Deus. A primeira hora do dia, para Deus. Quando vamos comer alguma coisa, oramos, agradecemos a Deus.
a oferta, o dízimo, as primícias entregues na casa do Senhor. É o primeiro azeite, a primeira pedra, né? O crente sempre passa por aflição, né? O crente está sempre passando por luta. É o Senhor trabalhando, é o Senhor moendo, né, para tirar o azeite. Colocava-se mais uma pedra, e aí a madeira descia com mais força. E saía um segundo tipo de azeite, que seria usado para alimentação. O primeiro era levado para a casa de Deus, o segundo usado para alimentação, comida boa, né? Comida não falsificada, alimento que traz saúde espiritual, alimento não vencido. Depois vinha a terceira pedra, aí a tora ficava mais pesada ainda, para moer com mais força ainda, o peso aumentava, o fruto era espremido, e saía um azeite que era usado para iluminação, era um azeite mais grosso. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Um azeite grosso para servir de combustível. E a quarta pedra, com mais peso ainda, ela amassava mais ainda aquela azeitona e formava uma pasta. Já não saía mais azeite. Agora era uma pasta, uma massa, que era usada para fazer sabão. Era usada para limpar. Era usada para fazer limpeza. Possuía o conhecimento da palavra, que é um ingrediente da limpeza. Então, quando o Senhor permite tribulação na nossa vida, quando Ele permite algo na nossa vida, é para fazer isso. Ele quer tirar azeite para a casa do Senhor, Ele quer tirar azeite para alimentar, Ele quer tirar azeite para iluminar, e Ele quer trazer essa pasta para fazer limpeza no meio do povo dEle. Eu amo e disciplino, eu disciplino a todos quantos amo. Se Ele permite isso na nossa vida, é porque algo Ele quer fazer através de nós. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Você não é a igreja de Laodiceia, mas não é mesmo. Você é a igreja de Nova Vida, igreja santa, abençoada, ungida, usada pelo Senhor. Mas muitas vezes nas nossas vidas há alguma coisa de Laodiceia. Nós cantamos: sonda-me, Senhor, tu me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. É porque às vezes deixamos alguma coisa de Laodiceia entrar em nossas vidas. Às vezes a televisão nos contamina. Às vezes a opinião de um artista, a opinião de alguma pessoa que admiramos, nos contamina. E aí deixamos de usar o ponto de vista da Bíblia e começamos a usar o ponto de vista do mundo. Às vezes no local pessoas nos influenciam. Local de trabalho, na escola, dentro de casa. Outros ciclos de relacionamento que temos. E muitas vezes deixamos de lado a influência divina, a influência que faz diferença. Abraão, lá no passado, entre muitas vozes que falavam, Abraão ouviu uma voz que disse: Abraão, sai da tua cidade, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Foi o que o Senhor fez conosco. O Senhor nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou da podridão, nos tirou da escuridão, nos tirou das trevas, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para fazer de nós seguidores dele. Mas muitas vezes deixamos Laodiceia entrar na gente de novo. Senhor, em nossa manhã, a nossa oração, Pai, é que todo espírito de Laodiceia, toda contaminação de Laodiceia, toda sujeira de Laodiceia seja retirada das nossas vidas
em nome de Jesus. Nós não queremos contaminação nenhuma. Nós não queremos sujeira nenhuma. Não queremos compactuar, Senhor, com o mundo. Não queremos compactuar com as trevas. Não queremos compactuar com o pecado. Nós queremos ter comunhão com o Senhor. Nós queremos ter comunhão com o Teu Espírito. Pai, cura as nossas vidas, limpa as nossas vidas, lava, Senhor, as nossas vestes com o sangue precioso de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa contra alguém, se um pastor lhe ofendeu, se um diácono te ofendeu, se um irmão te ofendeu, se uma irmã te ofendeu, de propósito ou não, nós somos tão fáceis, né, de sermos machucados. Às vezes uma pessoa que não nos cumprimenta, a gente já fica machucado. Libera perdão, meu irmão. Libera perdão, minha irmã. Não carrega com você esse peso, não. Libera o perdão, perdoa a pessoa, peça perdão a Deus, porque o que Deus quer é que a gente corra livremente, sem nenhum peso para nos impedir. Coloca no teu coração de liberar esse perdão agora, para que você venha cear hoje à noite, livre, leve, solto, feliz, alegre, transbordante, para que você venha aqui, na hora do louvor, o Senhor te tome em línguas, em palavra profética, em louvor e adoração, em visão, sabe, tanta coisa extraordinária que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, e muitas vezes nós impedimos, porque queremos continuar carregando pesos em nossas vidas. Que o Senhor te liberte, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos libere, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos encha com a unção do Espírito Santo de Deus, unção transbordante, para a honra e glória do nome de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Queria que você se colocasse de pé aí, eu vou orar por você, abençoar você, que você possa sair daqui transbordante, feliz, almoçar bem, ter uma tarde abençoada, retornar hoje à noite, debaixo da unção e do poder do Senhor. Abra suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa escola bíblica dominical. Queremos abençoar, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, com a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas. Guarda a casa dos teus filhos e a casa das tuas filhas. Que eles sejam sempre, Senhor, em suas casas, luz do mundo e sal da terra. Que a tua luz possa continuar sempre brilhando mais e mais através da vida deles, até que se tornar dia perfeito dentro de suas residências. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta os que estão cativos. Traz de volta os desviados, meu Deus, e que, Pai, em nome de Jesus, o teu nome em tudo seja glorificado. Pai Santo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja aqui, com a tua igreja por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e te guarde e te dê muita vitória nessa semana que hoje está começando, em nome de Jesus. Lift you higher.